Colégio. 8h19, ao vivo, aqui nos estúdios da Onda. Estamos, inclusive, ao vivo também no Facebook. Marcelo da Corrégio. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, Juliãozinho. Bom dia, ouvinte. Vamos falar sobre a Área 51. A invasão que não deu certo, parece, né? Centenas de fanáticos foram lá na sexta-feira, perto da Área 51, nos Estados Unidos. Lembrando que o local é conhecido por, segundo teóricos da conspiração, abrigar tecnologia alienígena e extraterrestres que estariam sob custódia do governo americano. A invasão começou como uma piada na internet, teve 2 milhões de confirmações de ida, inclusive a minha, só que atraiu pouco mais de 20 mil pessoas, das quais só 2 mil foram de fato para perto da base, né? Eu não fui. Um festival de 3 dias de música foi organizado para coroar a convocação, eles chamaram de Alien Stock, homenageando o Woodstock de 69. Os visitantes começaram a chegar chegar na quinta-feira, 19, montaram um pequeno acampamento diante do único ponto comercial da cidade chamada Rachel, que é a mais próxima da base militar, mais próxima a 45 quilômetros, instalando-se em carros, barracas, trailers. Alguns turistas penduraram extraterrestres infláveis nos seus veículos. Na cidade de Rachel, onde todos se encontraram, os moradores que têm na casa de 50 anos de idade, não tem nenhum mercadinho ou um posto de gasolina, então eles não tinham infraestrutura nenhuma. A ideia foi de um universitário da Califórnia, que em julho apareceu com uma brincadeira na internet. Rapidamente ela cresceu exponencialmente o número de pessoas que confirmaram a ida. Memes e planos para invadir a base misteriosa tomaram contas da rede. O idealizador, inclusive, recebeu uma visita do FBI em casa para se explicar. Ele reconheceu que a festa podia se transformar num desastre humanitário, caso as pessoas realmente tentassem invadir a base. Ele já havia tentado desencorajar a invasão na época em que a ideia viralizou na internet, mas as suas advertências aparentemente não surtiram efeitos. Agora, a parte engraçada da história, que teve o jornal Action 13 News da ABC KTMV, o jornalista Joe Bartels fazia uma entrada ao vivo quando o invasor passou correndo por trás dele fazendo a corrida Naruto, levantando poeira nos pés. E foi só isso, o povo ficou lá no portão da base, vestido de ET verde, tomando cerveja, batendo foto, tirando onda dos militares que estavam em guarda, até que o frio que chegou da madrugada de 7 graus acabou espantando todo mundo embora. Então, conclusão, na manifestação para libertar o ET, faltou terráqueo. Você acredita na vida extraterrestre? Cara, eu acredito, só que eu acho que eles são muito mentirosos. Eu acredito em ET, só que eles mentem muito. Como assim? Marcelo. Então, Estados Unidos passou a perna no povo? Passou. Foi mal isso. Foi vontade. Na verdade não tem nada disso, não tem nada escondido lá. Tem equipamento militar que tá sendo testado. Até faz uma semana e pouco, a Marinha Americana, ela admitiu que um caça americano perseguiu um objeto voador não identificado, e ela disse que não, de fato é um OVNI mesmo, mas eu acho que a própria Força Aérea, eu já andei falando isso aqui, ela bota uma pilha para que o pessoal acredite que existe extraterrestre, principalmente perto dessas bases, para que todo mundo fique com a cabeça desorientada sobre o que está acontecendo. Focado nisso e nunca imaginar que, na verdade, é um equipamento militar. Que é isso que eles querem esconder, né? Pois é. E ninguém teve acesso lá, né? A essa área 51. Como eu falei, Rachel, ela fica a 45 quilômetros do portão da base. E o que não quer dizer que atrás do portão tá a base ainda. A base tá uns 20, 30... Eu até fiquei de medir isso no Google ontem, né? Só que eu acabei me perdendo, porque é muita estradinha que a gente não sabe onde é que vai dar, e aí não tem meia dúzia de portões, mais meia dúzia de entradas, então fica meio que difícil definir. Mas olha, dá na casa de uns 20 quilômetros do portão, onde ninguém podia passar, até a base. E tem um baita de um morro na frente, então o pessoal não consegue ver nada do portão. Tu tem que passar o portão, subir o morro, e lá de cima acabar vendo a base de longe. Aí o que o pessoal tenta fazer? Vai de drone. Mas aí a polícia vai lá, a polícia com o xerife da cidade, né? E os próprios militares pegam um fuzil e passa fogo no troço e cai tudo. Inclusive, esqueci de falar das prisões. Prenderam 2 holandeses que estavam com drone lá. Aí, o que vocês estão fazendo? Estamos tentando ver a base. Não pode, todo mundo sabe que não pode, tem um texto lá, numa placa. Prenderam um cara que estava urinando em público, não pode também, né? Tomou cerveja, né? Sim. Aí a cerveja foi sair e pegaram ele.
e prenderam uma pessoa que estava tentando passar a perna num guarda lá, ficou andando agachadinha no chão, assim, tipo um militar também. Eu sabia que ia acontecer isso. O pessoal ia beber, ia ficar bobo, e como eu comentei, vamos esperar que um monte de coisa engraçada aconteça, e aconteceu. Se vocês puderem, vão atrás da imagem dessa entrada ao vivo da ABC, no Jornal das 13 Horas, lá que eu falei que o cara passou correndo feito Naruto atrás. É hilário. O cara passa a 200 por hora atrás do jornalista e fica uma fumacinha no pé dele, porque ele tá correndo no deserto, né? Fica uma poeira por trás. É bem divertido. E vários filmes, desenhos, inclusive, já retrataram a Área 51, né? Tem vários filmes bons, inclusive. Eu me lembro do primeiro que eu assisti foi o Hangar 18, que mostra a história de uma nave espacial que está guardada dentro de um hangar da Área 51. E parece que tem uma subdivisão da Área 51 no terreno chamado local S4, que lá é onde o troço é feio mesmo, de esconder, que eles falam que tem 9 espaçonaves que estão escondidas, que tem engenharia reversa para tirar a tecnologia dessas naves e botar em equipamento feito na Terra, né? Muito bem, então os extraterrestres são muito mentirosos. São, todos eles. Muito mentirosos. Eles mentem valendo. 8h25. Agora sobre meteoros, um assunto que chama atenção, inclusive aqui da nossa região, né? Sim, é um troço que me atrai desde que eu sou criança. É o que chama de evento de Tunguska. Foi a queda de um objeto do espaço que aconteceu em uma região da Sibéria, em julho de 1908. Provocou uma grande explosão, devastando uma área de milhares de quilômetros quadrados. A ausência de uma cratera e de evidências diretas do objeto que teria causado a explosão levou a uma grande quantidade de teorias especulatórias sobre a causa do evento. Segundo os estudos mais recentes, a destruição provavelmente foi causada por um deslocamento de ar subsequente a uma explosão de um meteoro a uma altitude entre 5 e 10 quilômetros na atmosfera, devido ao atrito da reentrada. Estima-se que essa explosão ficou entre 10 e 15 megatons, provavelmente 1000 vezes a bomba lançada em Hiroshima, e aproximadamente 1/3 da bomba Tsar, que foi a mais poderosa arma nuclear já detonada, de fabricação soviética. A explosão derrubou 80 milhões de árvores, provocou um terremoto de 5 graus na escala Richter e é considerado o maior impacto terrestre da história recente da Terra. Nos dias que se seguiram, os céus noturnos da Ásia e da Europa estavam avermelhados. Eu vi o testemunho de um senhor na época que disse que conseguia ler um jornal na noite de Londres, de tão clara que estava a noite por conta da poeira que ficou em suspensão. As testemunhas que estavam a 65 quilômetros do local dessa queda disseram que no decorrer da manhã, o tempo quente fez as roupas ficarem tão aquecidas que deu vontade de rasgar camisas e calças. Mas antes disso, veio um som de impacto que arremessou pessoas por metro, fez todas as janelas quebrarem a 65 quilômetros de distância. Na rua, os galhos de árvores pegavam fogo. E a primeira expedição registrada chegou no local mais de uma década depois do evento. As expedições posteriores identificaram altas proporções de níquel em relação ao ferro cravado nas árvores derrubadas, o que também é encontrado em meteoritos. Então leva à conclusão que eles de fato eram de origem extraterrestre. Eu me lembro também de pesquisadores comentando que uma coisa muito inconveniente de quando você vai fazer pesquisa na região para tentar perceber o que aconteceu, diz que é incontável a quantidade de mosca, que não tem relação nenhuma com o evento. Tá? Diz que é extremamente chato estar por lá, porque tem fila de mosca para sentar em cima do cara que está lá fazendo a pesquisa. 100 toneladas de material espacial, eles entram na atmosfera da Terra a partir do espaço sideral todos os dias, viajando a pelo menos 10 km por segundo. O calor gerado pela compressão do ar na frente desses corpos enquanto ele viaja é imensa e a maioria dos meteoroides queima, explode antes de chegar no solo. Um asteroide pedregoso de cerca de 10 metros de diâmetro pode produzir uma explosão de 20 quilotons, que é semelhante a Fat Man, que foi lançado em Nagasaki. E dados divulgados pelo Defense Support Program da Força Aérea dos Estados Unidos indicam que essas explosões ocorrem na alta atmosfera mais de uma vez por ano. Em 1983, o astrônomo Zdeněk Šekanina argumentou que as evidências apontavam para um objeto rochoso e denso, provavelmente um asteroide. E a hipótese foi reforçada em 2001, quando se divulgou um estudo calculando as probabilidades baseadas na modelagem orbital extraída das trajetórias atmosféricas do objeto de Tunguska. Eles concluíram com uma probabilidade de 83% que o objeto se movia em um caminho proveniente do cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, ao invés de um cometa, que tinha uma probabilidade de 17%, que era uma teoria até então apontada. Eu cresci achando que era um cometa que explodiu em alta atmosfera. A coisa estranha lá é que não tem cratera, mas todas as árvores, elas caíram numa situação divergente em relação ao ponto de impacto, como se tivessem sido empurradas por um vento.
só que em padrão circular. Em 2013, a análise de fragmentos do local de Tunguska por uma equipe conjunta de europeus e americanos foi consistente com um meteorito de ferro. Similarmente, uma explosão atmosférica menor ocorreu em uma área povoada na Rússia, essa aí bastante gente vai lembrar, agora em fevereiro de 2013, em Chelyabinsk. Foi um meteorito que explodiu com um diâmetro médio calculado de 20 metros, uma massa de 11 mil toneladas, provocou 1.200 feridos, principalmente por conta do vidro quebrado que caiu de janelas estilhaçadas pela onda de choque. Ele caiu perto no início da manhã, foi visto pela cidade que estava com aquelas câmeras que gravam imagens em carros na Rússia, né, por conta da quantidade de acidentes de trânsito que tem lá. Então tem muitas imagens desse meteorito caindo. Então, não sei se vocês lembram, 2, 3 meses atrás também foi visto aqui em Beltrão um meteoro, lá pelas 7 da noite mais ou menos, e foi reportado que ele teve uma explosão em atmosfera na altura do Rio Grande do Sul e foi visto daqui, dada a altitude de entrada, né? Faz uns 2, 3 meses atrás. Daí eu calculei qual é a probabilidade de uma pessoa ver isso na rua. Não como um de Tunguska, não como no Chelyabinsk, mas igual a esse que entrou na atmosfera 2, 3 meses atrás. Então, é uma probabilidade calculada. Então, a Terra tem 66% de água, 33% de solo. Então, são 33% de chance de ele cair onde a gente está de pé vendo. Se cair de dia, a gente não vê, por conta da claridade da atmosfera. Mas se de noite, a gente vai ver. Então, mais 50%. Se ele cair na nossa frente e não nas nossas costas, são mais 50%. E nosso ângulo de visão, eu dividi em 3 pedaços. Na nossa frente, aqui mais alto e com o zenite sobre a cabeça, que a gente não vai ver de maneira nenhuma. São 66%. Então, multiplicando isso tudo, se tu te colocar à disposição na rua para ver, pelo menos 5% de chance de ver um meteoro. Tá? Eu acho relativamente fácil. Eu vejo de 2 a 3 por ano. Mas eu dou umas viajadas olhando estrela de vez em quando, então eu procuro o troço, né? Aqui no Brasil, em 1784, foi achada a Pedra de Bendegó, que é o nome de um rio que estava perto desse meteoro, no sertão da Bahia, em Monte Santo. Ela tem 5.360 quilos, mede 2,20 por 1,45 por 58 centímetros, tem formato achatado, parece uma sela de colocar em cavalo, e quando foi encontrada, era a segunda maior do planeta. Hoje ela está em 16º lugar. Ela está lá no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo e resistiu às temperaturas da ocorrência. O governador da Bahia, em 1784, ordenou o transporte dela até Salvador e, devido ao peso de mais de 5 toneladas, mesmo com 12 juntas de boi, não foi possível transportar. E a pedra acabou despencando ladeira abaixo, caiu no leito do Riacho Seco, lá do Bendegó, e ficou quase 100 anos lá parada. Em 1886, o imperador Dom Pedro II tomou conhecimento da existência do meteorito quando ele visitou um museu em Paris, porque tinha um pedaço lá. E aí ele decidiu providenciar a remoção da pedra. Criou-se uma comissão de engenheiros e o transporte da pedra até a capital da Bahia, acabou se tornando uma das mais complexas empreitadas da história do transporte durante o Império. A maior do mundo é o meteorito Roba, está numa fazenda da Namíbia. Ele é bem grandão, ele pesa 66 toneladas e é o objeto maciço em ferro de ocorrência natural maior que se conhece na superfície da Terra. Aliás, o ferro, a palavra ferro, se tu traduzir ela para a maioria das línguas extintas, antigas, né, ela significa metal que vem das estrelas. Calcula-se que pelo menos que essa pedra lá de Roba tem 80 mil anos. E ela não fez cratera, provavelmente por conta do formato. Ela é achatada, parece uma placa. Então, provavelmente ela entrou ricocheteando na atmosfera, que nem uma pedra que a gente joga num rio, num lago, no mar, né? E ela vai batendo, planando sobre a água, né? Ela mede 2,70 por 2,70 por 90 centímetros de altura, 84% ferro, 16% níquel, com vestígios de cobalto. O pessoal tem muito interesse em procurar essas coisas para poder vender. Fora um valor que ela tem, por ser do espaço sideral, esses metais que tem nela são muito valiosos, principalmente o níquel. O segundo maior do mundo está aqui na Argentina. Pesa 31 toneladas, foi encontrado em 2016 e é redondo, tem 2 metros de diâmetro. E finalmente, aqui na nossa região, nós temos a cratera da Vista Alegre. Não se encontrou nenhum meteorito, provavelmente porque ele acabou se enterrando no chão devido a alguma propriedade do solo. Essa cratera é resultante da colisão de um meteorito, acabou provocando uma cratera de 9,5 km de diâmetro. Estima-se que essa colisão ocorreu há 115 milhões de anos e a energia liberada pelo impacto foi de 250 mil bombas iguais a que destruiu Hiroshima. Foi descoberto em 2004 por pesquisadores da Unicamp por fotos de satélite. E esse meteoro que produziu a cratera tinha de 450 a 500 metros de diâmetro e colidiu a pelo menos 22 km por segundo, que dá 79.200 km por hora. Nossa!
Uma pancada. Que legal. E tem uma placa que explica lá um pouco da história disso, Tem. né? A NASA andou ajudando os pesquisadores da Unicamp a bolar Isso. toda a teoria em volta, né? E tem uma apresentação bem divertida, até eu tô para dar uma visitada lá, bater umas fotos. A cratera, ela não é possível de ser vista, aparentemente, se tu chegar lá andando, né? Tu vai ver, de fato, ela, se tu observar do Google Earth, tu vai ver. Eu já fui atrás também. E tu só sabe que tu tá na cratera porque tem as placas lá que indicam, né? Os pesquisadores acharam via satélite. Uhum. Bom, Marcelo, você sabe que a sua participação aqui atrai também a curiosidade dos nossos ouvintes. O seu Aécio, né? Não, o seu Moser está dizendo o seguinte: bom dia, gostaria de saber o seguinte, tem um carro, um Cronos da Fiat 1.8, tem 13 mil quilômetros, vou passear na Argentina, qual gasolina lá eu posso usar? Boa. Tem 3 tipos de gasolina lá. Tem a amarilla, tem a gasolina Infinia e tem a gasolina azul, tá? Não utilize a gasolina amarela, a amarilla, que é a mais barata. Ela tem um percentual de octanagem que não é adequado para motor brasileiro. O motor brasileiro é feito para rodar com 91 rum de octana. Essa amarilla, ela tem 86, então ela não pode ser usada em motor brasileiro. A gasolina brasileira tem 93 na Podium, na aditivada e na comum, e 102 na Podium Octana Pro, e 98 na Racing da Shell. Então, apesar do preço mais convidativo, o motor pode não gostar muito e ele vai ter problema de batida de pino por conta de uma pré-detonação. O pistão não terminou de subir, a gasolina já explodiu e está empurrando o sistema para baixo. Então o motor vai vibrar e, inclusive, se tu exigir demais do motor, usando esse combustível incorreto, pode, inclusive, furar a cabeça do pistão. Um abraço lá para o nosso ouvinte, o André Monteiro da Corrégio, né? Mandando. Meu primo tá com a turma lá da Sergapa, lá, cooperativa de eletrificação de Grão-Pará. Uma turma ouvindo a gente mesmo. Ele anunciou, ameaçou que ia botar a galera para assistir. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Everton. Eu tenho um Fiat Tipo 1.695. Ele está em ótimo estado, mas está gastando muita gasolina. Posso fazer alguma... O que eu posso fazer para gastar menos? Bom, o Tipo ele tem uma tecnologia que já tem uns 20 anos aqui no Brasil, tá? E aí a gente arruma uma coisa e aí descobre que é outra e vai atrás dessa coisa e descobre mais uma. É uma sequência de eventos em cadeia. A gente, na verdade, tem 10 mil defeitos no carro e aí fica mais evidente procurar 2, 3, tá? É bem complexo pegar um carro antigo, principalmente esse que já tem um pouco mais de eletrônica, e fazer ele voltar para o formato original quando é fabricado. Com um pouco de paciência pode ser que tu descubra, mas os grandes segredos para economizar combustível são todos muito baratos, tá? É calibrar pneu, alinhamento de suspensão, retirar peso morto dentro do veículo, tá? Não utilizar ele em rotação elevada, andar com janela fechada acima de 65 km por hora, farol alto, principalmente para quem usa o carro em estrada, que é obrigado à utilização do farol acionado, tomar cuidado para que o farol alto não esteja ligado quando o carro está em estrada durante o dia, porque ele chega a levar o consumo em alguns modelos quase 10%. E a gente não percebe que o farol está ligado, porque lá fora está claro, sim. A gente não vê a diferença de iluminação, a luzinha que indica que ele está acionado no painel é uma luz azul, que ela é muito tênue quando está claro, então a gente não acaba percebendo que o farol alto está acionado. Então, prestar atenção com isso aí. Quando isso aí for tudo resolvido, aí é limpeza de bico injetor, conferência de resistividade de cabo de vela, condição de cabo de vela, condição de velas de ignição, entre outras coisas que esses veículos antigos ainda têm, né? O nosso vídeo quer saber o seguinte: por que nós levamos choque ao encostar nos carros? Por conta do acúmulo de carga estática. É muito comum em carros antigos que tem um revestimento do banco feito em um tecido que é baseado em plástico que é reciclado. Um muito famoso em fazer isso aí é o Opala e o Kadett. Apesar de eu já ter tomado choques imensos no C4 que eu tinha, a minha Paraty famosa, num dia só, único de 19 anos de existência comigo, me deu 3 baita chocaços também, que chega a deixar a gente meio desacordado, forte, cara. Mesmo. É forte mesmo, tá? Ele costuma acontecer em dias de frio, que o tempo está bem seco. O carro se movimenta na atmosfera, ele acaba tritando contra o ar e aí ele acumula partículas elétricas positivas. E como ele tem dificuldade em passar por conta do isolamento que o pneu causa com o solo, quando a gente abre a porta e está com o corpo no carro e coloca o pé no chão, a gente acaba aterrando esse circuito usando a perna. E aí vem aquele choque delicioso. Ele é mais provável que ocorra em mulheres do que homem, por conta das roupas que as mulheres usam. Sempre no inverno elas têm um pompom meio
meio felpudinho, assim, uma blusa de lã, um cachecol, e aquilo ali, o que que é? São microcapacitores, são linhas que estão muito perto uma da outra, elas acumulam cargas elétricas. Então fica uma tensão absurda de eletricidade acumulada entre as fibras, e quando essas pessoas tocam umas às outras, ou botam a mão em maçaneta de porta, elas acabam tomando um choque. Eu me lembro eu tinha uma amiga em Tubarão, a Cristiane, o André, que está nos ouvindo, conhece, ela uma vez me escreveu reclamando que vivia dando choque nos outros, quando ela ia cumprimentar, ela era gerente de um ferro velho lá em Tubarão, e uma dica que eu dei para ela é colocar a mão na janela de vidro, porque o vidro ajuda a descarregar essa eletricidade estática, ou se agachar e colocar a mão no chão. E ela optou pela botar a mão na janela, porque ela num ferro velho, com um monte de gente trabalhando lá, ela ia ter que explicar para todo mundo o que ela está fazendo agachada, colocando a mão no chão. Ela achou meio estranho, né? Mas para não dar choque nos outros, essa é a dica. Nosso ouvinte corneta de plantão, tem uns corneteiros também, né? O Rony está dizendo assim, vou viajar com meu amigo Paulo, ele tem uma maréia, recomenda que eu vá com uma roupa de bombeiro ou leve 4 extintores? Qual seria o mais seguro? Tá me perguntando. Será que é o Paulo que trabalha com a gente lá no Senai? Né? Não sei. Tem uma maréia mesmo. Outro ouvinte aqui, o Jonathan Tonczak diz assim, bom dia, Everton, peça para o Marcelo qual é a mentira que os ETs mais contam. Os cornetas estão sempre tem muito ET infiltrado aqui em Beltrão, eu acho que eu dou aula para alguns, inclusive, né, Jonathan? Que fase. Bom dia, Everton, parabenizo o Marcelo, adoro ouvir as explicações dele, os assuntos são sempre muito importantes. Para finalizar, tem 2 cursos no Senai que você quer divulgar, né? Queremos divulgar o curso de semipresencial de segurança no trabalho e de manutenção automotiva. Então, para quem gosta de carro aí, acompanha o programa, esse curso é interessante porque tem aula presencial somente nos sábados a cada 15 dias. Então, vai poder acompanhar a aula pela internet, na hora que quiser em casa, e tem aula presencial, então, uma vez a cada 15 dias no sábado. Então, livra o pessoal que trabalha durante a semana. E junto dele também o curso de segurança no trabalho, que tem só mais 10 vagas, inclusive. Então, é uma área que está bem procurada pelas empresas que são sempre notificadas por conta de eventos que acabam acontecendo, porque não tem um técnico lá ajudando o serviço todo a acontecer. Então, o técnico de segurança do trabalho vai poder operar com segurança dentro da empresa, cuidar de promoção de segurança da edificação, como rotas de fuga, cuidado e saúde do trabalhador, trabalho em altura, a NR12 que protege máquinas e equipamentos. Então as matrículas estão abertas, só dá uma passadinha lá para dar uma verificada. E Everton, antes de ir embora, quero mandar um abração aí, agradecer o pessoal da Revesul, sempre deixo minha viatura estacionada lá, quando eu venho aqui fazer o quadro, fica lá sob cuidados dele. Obrigadão. Isso aí. Marcelo, obrigado, até a próxima. Obrigado também, até a próxima. O nosso ouvinte diz assim, bom dia, lá na cratera de Vista Alegre tem um mirante, é possível ver lá de cima do alto do morro, fica bem visível ver o formato da cratera, é um lugar show de bola e tem muitas informações legais, muita gente que é daqui da nossa região ainda não conhece esse espaço, então vale a pena no final de semana ir lá no mirante lá da Vista Alegre e ver ler essas informações, saber um pouco mais do local e também ver do mirante o formato da cratera. É legal isso aí, né? A gente devia explorar mais esse turismo de ciência, né? A gente vai para ver praia, vai para ver montanha, vai para ver mato, mas ninguém sai muito atrás desse tipo de evidência. É interessante isso aí. E a gente tem aqui do ladinho, né, em Vista Alegre, tem uma aqui em Santa Catarina também, 100 quilômetros, que inclusive os pesquisadores dizem que os eventos estavam ligados. Esse elemento que provocou a cratera de Vista Alegre provavelmente se dividiu em 2, um caiu em Santa Catarina e outro aqui no Paraná. Legal. 8h42, daqui 15 dias o Marcelo está de volta aqui na programação. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Correia.